Olá a todos! Nesse vídeo veremos a notação bracket, também conhecida como notação de Dirac. Trata-se de uma notação muito elegante e bastante utilizada na mecânica quântica. Embora as suas aplicações sejam bastante extensas, o nosso interesse aqui é desenvolvê-la a ponto de podermos utilizá-la no desenvolvimento algébrico de teoremas da mecânica quântica. Nessa notação, o estado quântico descrito pela função de onda πn é representado por este símbolo aqui, que nós chamamos de ket. Por outro lado, o complexo conjugado do estado descrito pela função de onda πm é representado por este outro símbolo aqui, que nós chamamos de Bra. A justaposição de um Bra e um ket, na notação bracket, representa a integral entre complexo conjugado de πm, πn em todo o espaço. Nós podemos ainda incorporar um operador entre o Bra e o ket, o que fazemos entre duas barras verticais. E o significado dessa notação é a integral πm, complexo conjugado, operador πn em todo o espaço. Vejamos então como descrevemos na notação bracket algumas expressões comumente encontradas na mecânica quântica. Por exemplo, a condição de normalização, que é dada pela integral do produto entre o complexo conjugado da função pela própria função, em todo espaço, igual a 1. Na notação bracket, ficaria assim: o Bra ket igual a 1. A gente vê aqui o Bra associado, então, ao complexo conjugado da função de onda e o ket à função real. A condição de ortogonalidade, por exemplo, que é πm, complexo conjugado, πn em todo espaço, igual a 0, na notação bracket, m, n igual a 0. O valor médio, então, que é calculado como a integral complexo conjugado da função de onda, operador, função de onda, dividido pela integral complexo conjugado da função de onda de tal. Quando a função de onda for normalizada, o denominador é 1. E na notação bracket? Na notação bracket vai ficar então assim: o numerador é dado dessa forma e o denominador assim. Bem, vejamos dois exemplos de como utilizamos a notação bracket no desenvolvimento de demonstrações de teoremas da mecânica quântica. Nós começamos, então, demonstrando que autovalores de operadores hermitianos são reais. Em notação convencional, nós poderíamos iniciar da condição de hermiticidade, que é dada pela expressão
Para o caso em que πm e πn são iguais, ou seja, um psi genérico, a condição de hermiticidade se torna ok, mas estamos falando de autofunções do operador. Portanto, a equação de alto valor deve ser respeitada. Nesse caso, o A é o valor próprio dessa equação de alto valor. Pois bem, retornemos agora à condição de hermiticidade. Mas veja que nós identificamos este termo com a equação de alto valor. Portanto, no lugar desse termo aqui, nós iremos colocar o alto valor e a função de onda. Okay. Prosseguindo, aqui temos a função de onda. E aqui temos o complexo conjugado do operador e função de onda. Nós podemos então tomar o complexo conjugado em ambos os lados dessa equação de alto valor e assim identificar este termo com esta equação. De modo que a condição de hermiticidade se torna assim. Como A é o alto valor e, portanto, é uma constante, nós podemos extraí-lo do integrando. Fazemos o mesmo do lado direito da equação. E após rearranjá-la, temos que o produto deste termo por essa integral deve ser zero. Ora, essa integral não é zero. Se π inclusive for normalizado, essa integral vale 1. Ou seja, esse termo que antecede a integral deve ser nulo. Isso só ocorre com uma condição, que A seja igual ao complexo conjugado de A, o que é respeitado apenas quando A for real. Concluindo assim a demonstração. Bem, e como ficaria a demonstração na notação bracket? A condição de hermiticidade ficaria assim. Ok? Veja então, aqui nós temos um Bra que está associado ao complexo conjugado da função πm, o operador, e aqui um ket que está associado à função real πn. Aqui nós temos um Bra que estaria associado ao complexo conjugado da função πn. No entanto, o que temos aqui é o complexo conjugado do Bra, ou seja, o complexo conjugado de uma função complexa, que resulta em uma função real. De forma condizente, nós temos aqui o complexo conjugado do operador, como aparece aqui. E, finalmente, aqui temos um ket, que estaria associado à função real πm. No entanto, nessa notação, tem-se o complexo conjugado do ket, que resulta, então, em uma função complexa.
Quando m for igual a n, a condição de hermiticidade se torna assim. E claro, se estamos falando de autovalores, significa que a equação de alto valor deve ser respeitada. Nós voltamos então para a condição de hermiticidade, mas reconhecemos que este termo é equivalente a este. Substituímos então o termo associado à aplicação do operador sobre a função de onda no correspondente produto entre o alto valor e a função de onda. E fazemos o mesmo para o lado direito da igualdade. Desde que este termo também se identifica com essa equação de alto valor. Como A é uma constante, nós a extraímos da integral. Mas observamos que aqui nós temos o complexo conjugado de A, então quando o A ele sai, é com o seu complexo conjugado. E rearranjando, nós temos essa igualdade. Então, o que nós temos é que o produto dessa integral por esse termo tem que dar zero. Nós sabemos que essa integral aqui é diferente de zero. Portanto, este termo deve ser zero. E isso só vai ocorrer quando A for igual ao seu complexo conjugado. O que só ocorre quando A for real. Bem, vejamos agora a demonstração de que autofunções não degeneradas de um operador hermitiano são mutuamente ortogonais. Nós iniciamos então com a condição de hermiticidade, então a função de onda de psi m, complexo conjugado, operador, função de onda n, de tal é igual à integral função de onda n, operador, complexo conjugado, m, complexo conjugado, de tal. Ok? Ora, se são autofunções não degeneradas, então elas devem obedecer uma equação de alto valor com respeito ao mesmo operador, claro, e deve exibir autovalores distintos. Então vamos chamar de A o autovalor associado a psi-m e vamos chamar de B o autovalor associado a psi-n. E agora retornamos à condição de hermiticidade. Então aqui nós temos o complexo conjugado da função m, mas agora nós substituímos o resultado da aplicação do operador sobre a função de onda pelo produto entre o alto valor e a função de onda. Ok? Então vai ficar B e a função de onda n de tal, que vai ser igual, agora, integral, ok? Função de onda n, e aqui nós vemos que temos o complexo conjugado do operador e da função de onda. Se nós então tomarmos o complexo conjugado
dos dois membros dessa equação de alto valor, nós identificaremos essa operação com esse produto devido a esta igualdade. Então, aqui nós substituímos e vai ficar A e PCM complexo conjugado de tal. Entretanto, nós vimos na demonstração prévia que todo o alto valor de um operador hermitiano é real. Vimos naquele caso que A é igual ao complexo conjugado de A, de forma que nós podemos, então, tomar o valor real da constante. Bem, A e B são constantes, podemos extraí-las dos integrandos. E então, rearranjando, temos que de tal é igual a zero. Ou seja, o produto deste termo e este daqui deve resultar em zero. Nós sabemos que esse termo não pode ser, porque a nossa premissa é de que as autofunções elas são não degeneradas, de forma que A e B são autovalores distintos. Assim, para que essa relação seja satisfeita, só há uma possibilidade de que a integral seja zero, que é a condição matemática associada à ortogonalidade entre as funções PCM e PCN. Bem, e como ficaria a demonstração no âmbito da notação bracket? Nós iniciamos então com a condição de hermiticidade, que nós já vimos que na notação bracket é dada dessa forma. Ok? E claro, se a premissa é de que as funções são autofunções e são degeneradas, então ambas devem respeitar a equação de alto valor e devem produzir valores próprios ou autovalores distintos. Então, o autovalor associado à função m é A, enquanto que o autovalor associado à função n é B. Ok? Nós voltamos então para a condição de hermiticidade e já substituímos o resultado da aplicação do operador sobre a função PCN pelo correspondente produto do alto valor e a função. Então, aqui ficaria que é igual, agora esse termo, e aqui nós também identificamos o resultado da aplicação do operador sobre a função PCM com o produto do alto valor e a função. Pois bem, A e B são constantes e, portanto, podem ser extraídas da integral. A deveria sair como um complexo conjugado, mas desde que nós
sabemos que autovalores de autofunções de operadores hermitianos são sempre reais, A sai na forma real. Aqui, deve-se ainda considerar que este termo e este são iguais. Aqui temos um BRA, só que o complexo conjugado de um BRA se identifica com um ket. De forma similar, aqui nós temos um ket para o estado M. No entanto, o complexo conjugado de um ket está associado a um BRA. Assim, este termo e este termo são iguais. Podemos escrever essa expressão como B menos A, que multiplica igual a zero, ok? Bom, B menos A sabemos que não pode ser zero, uma vez que A e B são autovalores distintos, portanto, se depreende que essa integral vale a zero, que é justamente a condição de ortogonalidade entre as funções associadas aos estados M e N. É isso aí.